Paz do Senhor, meus irmãos. Está tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós temos um momento de glória especial. Vamos dar continuidade à série sobre a armadura de Deus. Hoje nós iremos falar aqui, livro de Efésios, capítulo 6, versículo 16, que diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Recapitulando, nós já falamos sobre o cinto, falamos sobre a couraça, falamos sobre as sandálias e hoje o tema é o escudo. Quando nós falamos dessa palavra, estamos falando de um livro escrito pelo apóstolo Paulo, a cidade de Éfeso, aos Efésios, e o apóstolo Paulo está comparando uma armadura de um soldado romano com uma armadura espiritual, a armadura que nós temos que ter e buscar de Deus. Antes de eu começar aqui efetivamente com a palavra, eu quero compartilhar com os irmãos que nesses últimos dias, final de semana e tudo mais, nós tivemos muitas pessoas que o Senhor recolheu, tanto da minha família, quanto de irmãos da igreja, parentes da igreja. O nosso pastor presidente, estava jubilado já e o Senhor achou por bem recolher. E nós sabemos que a palavra do Senhor fala que o Senhor ele tem prazer, né, quando ele recolhe alguém que está voltando para o Pai, né? Então, eu deixo aqui os meus sentimentos, a minha família do Paraná, se estiverem vendo esse vídeo, deixo meus sentimentos a todos vocês. Nós não estivemos aí, mas o que nós podemos fazer aqui de longe é orar e clamar a Deus para que o Senhor dê o conforto para cada um de vocês, em nome de Jesus. Eu quero aqui falar sobre essa palavra, e é interessante que quando o apóstolo, eu gosto de ver os detalhes da palavra, eu não sei se quando você está lendo a Bíblia, você se atenta aos detalhes, porque a gente às vezes está lendo uma palavra, e a gente está comendo, mastigando, mas não tem efeito algum, não surte efeito algum, né? Eu acho que a gente tem que estar lendo, se atentando a cada detalhe, porque nada que está escrito aqui, meu irmão, é por acaso, tem total sentido, Deus quer falar conosco nos mínimos detalhes. E está escrito assim: embraçando sempre o escudo. O que é embraçar? O escudo, atrás do escudo, ele tem como se fosse um espaço para que você venha colocar o braço, para que venha ficar firme aqui. E quando o apóstolo Paulo ele fala, você tem que embraçar o escudo, é porque o escudo ele está te protegendo. Nós temos uma palavra que eu já falei em outros vídeos, que está escrito no livro de João, capítulo 8, versículo 32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu tomo aí uma licença poética, né, a João, e eu falo que e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará e vos protegerá. Nós vamos chegar ainda nessa palavra quando eu vou falar sobre o capacete da salvação, né? Que é aquilo que fica aqui na nossa cabeça. Mas o escudo da fé, ele também protege. E normalmente o escudo a gente deixa ele aqui, nessa região. Então ele pode pegar a cabeça, o tronco, toda essa parte que são onde estão os nossos órgãos vitais. Então o escudo, ele é para proteger o que é vital em nós. Então pensa bem, meus irmãos, ainda que nós tenhamos a couraça, que nós estejamos com cintos, nossos pés bem calçados, a gente andando na direção, para que serve o escudo? O escudo está aqui na frente. Então, a depender da guerra, a depender do tipo do flagelo que nós estamos sendo atingidos, a gente precisa estar aqui, ó. E o que é a fé? A fé é o firme fundamento. Quando você pensa, eu moro em prédio, em condomínio, e o prédio que eu moro tem 15 andares. E a estrutura dele tem que ser bem construída, solidificada, bem feita, porque ela é o alicerce, a base para que o prédio venha a ser construído. Então, a fé é essa base. A fé é o fundamento para que nós possamos construir algo.
Então o apóstolo Paulo diz assim, embraçando, já entendemos o que é embraçar. Está aqui, ó, no braço. Sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu também já li para vocês uma palavra que está no livro de Salmos, que fala que a seta que voa de dia e a peste que ande na escuridão, e a mortandade que assole ao meio-dia. Então essa peste, tudo isso são esses dardos. O apóstolo Paulo, ele também fala aqui, logo no início dessa palavra de armadura de Deus, que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue. Eu comentei sobre isso com vocês, acho que foi no primeiro ou no segundo vídeo, que às vezes nós estamos aí lutando contra as pessoas, só que a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra o mundo espiritual. E aí, de repente, você fala assim, Van, você está espiritualizando tudo. Não, eu estou apenas dizendo e passando para vocês, está escrito na Bíblia. Quando a gente lembra de Daniel, que ele estava orando e ele se propôs a orar, o que foi que o anjo respondeu? Daniel, desde que você começou a orar e que você aplicou o teu coração a buscar ao Senhor, a falar com o Senhor, a tua oração foi ouvida. Só que existia uma luta em âmbito espiritual e por isso que eu tive que lutar. E aí, meus irmãos, talvez você aí não acredite nisso, e aí já tem um problema. Porque tudo que eu falo, tudo que está escrito na Bíblia, é por fé. Quando a gente fala do céu, é por fé. Quando a gente fala que Deus vai cumprir as promessas, é por fé. Quando nós falamos que nós temos um chamado, é por fé. E aí eu quero compartilhar com vocês aqui no livro de Hebreus, que é um livro maravilhoso, e justamente fala sobre os heróis da fé. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu gosto muito dessa palavra convicção. Quando eu sou convicta de algo, não importa o que as pessoas digam, não importa o que as pessoas argumentem, eu sou convicta. E hoje falta a convicção para muitos de nós. Eu vou bater novamente nessa tecla porque é o que nós estamos vivendo, é o que a igreja está vivendo. Crentes que não vão à igreja, que não oram, que não buscam, mas não vem nenhum problema nisso. Você que está me ouvindo, de repente, quanto tempo você não vai na igreja, você não dobra o teu joelho para orar? Orar bem. Hoje à tarde eu estava trabalhando e tudo mais, e eu estava ouvindo um louvor e eu tive que parar tudo que eu estava fazendo para adorar e chorar. Sabe aqueles 5 minutos que muda o seu dia? Porque, irmãos, eu não posso esperar estar na igreja ou esperar um culto especial, um pregador especial para buscar presença. Eu não posso me dar ao luxo de acordar e dormir sem sentir a presença. Meus irmãos, nós estamos nos conformando e nós não temos que nos conformar em não ter a presença. Você tem presença. Você tem presença de Deus na tua vida. Você chora quando você ora. Ah, Van, nem orar eu tô orando. Meu irmão, quando a gente está orando e está chorando, a gente tem presença. Sempre quando eu estou orando, às vezes meus filhos, se eu estou orando à noite, ou às vezes eu oro no meio do dia também, e os meus filhos me vêm chorando, eles, principalmente o Benjamin, ele, mãe, você tá triste? Eu falo, não, eu tô orando. Ele, você tá orando. Ele já entendeu que quando eu choro daquela forma, e que eu respondo, eu tô orando, ele já entendeu que a gente tem que chorar na presença do Pai, porque tem que ter presença. E isso é convicção e é fé. Nós temos aqui um relato maravilhoso sobre os heróis da fé. E eu posso ser uma heroína da fé, você pode ser um herói, uma heroína da fé também. É claro que esse livro ele vai estar relatando principalmente os irmãos e as irmãs do Velho Testamento. Fala de Moisés, fala dos hebreus, da passagem pelo deserto, a entrada pelo Mar Vermelho, a queda de Jericó.
Fala da Raabe, uma meretriz, uma mulher que não se importou com a sua condição, mas ela falou: eu já ouvi falar no Deus dos Hebreus. E eu quero fazer parte disso. E o Senhor honrou tanto a vida de Raabe que o nome dela está na genealogia de Cristo. Raabe deu à luz a Boaz, que se casou com Ruth. Olha que honra que Deus deu àquela mulher. Irmão, não importa a tua situação, ainda que vocês sejam um prostituto, uma prostituta, há mudança de vida para você. Nós vemos a história de Oséias, que se casou com uma prostituta, ela teve 3 filhos de homens diferentes, e o Senhor comparava aquele casamento ao seu povo, que se prostituía com ídolos. Talvez você está se prostituindo com alguma coisa, tem trocado ao Senhor por qualquer coisa, por uma festa, por um... Irmão, cuidado com as influências que você permite na tua vida. No último domingo, nós na escola dominical, nós falamos justamente sobre influência. Irmãos, às vezes a nossa família é uma má influência. Às vezes, um amigo que nós julgamos ser tão maravilhoso é uma má influência. O que você tem colocado aqui, ó, permitido nos teus ouvidos? Meu irmão, minha irmã, salvação individual. Você tem que ter presença, você tem que ter compromisso com o Senhor. Eu vejo pessoas que têm problemas talvez com drogas, com bebida, com prostituição, com fornicação. E aí você se coloca diante do problema para que venha aonde você sabe que vai ser tentado e tentada e continua. Meu irmão, resiste ao inimigo, resiste ao diabo, ele vai fugir de você. Resiste. Sabe? De repente alguém te fez um convite, você fala não, obrigada. E quando você fala não, obrigada, você não tem que dar nem satisfação. Mas por que você não quer ir? Porque eu não quero isso para minha vida. Tenha posição, meu irmão. Tenha posição, minha irmã. Hoje a gente prefere pular num abismo para agradar alguém do que ter posição e alguém falar, mas por que a Vanessa é chata? Meu irmão, não tô preocupada se você me acha chata ou não, se você vai me convidar ou não para a próxima festa. Eu não estou preocupada com isso, eu estou preocupada em agradar o meu Deus. Eu estou preocupada em agradar ao Senhor. É óbvio que é importante nós termos comunhão, e eu digo principalmente quando você tem familiares que não servem a Deus ou que não servem direito, e que você é a prima chata, a tia chata. Não tem problema, meus irmãos. Eu preciso ter a convicção, e tudo isso que eu estou falando é sobre convicção. Quando o apóstolo Paulo fala que eu tenho que estar embraçada com o escudo da fé, quando eu tenho isso muito, muito claro na minha mente, sobre a fé, sobre a convicção, sobre aquilo que eu quero para minha vida, na hora que vem os dardos inflamados, eles vão bater no meu escudo e vão voltar, vão retroagir, vão cair por terra. Agora, se você não tem certeza nem do que você quer para a tua vida, aí é difícil. Mas que essa palavra venha aqui, ó, bater aqui, ó. E você fala, Van, eu preciso estar com o escudo da fé. Eu preciso primeiro saber o que eu quero da minha vida. Irmãos, tem pessoas que não... Outro dia eu tava ouvindo um rapaz comentar que não ia pra igreja porque trabalhava demais. E se o Senhor fechar a porta de emprego? Ai, Van, eu não acredito nesse Deus que faz isso. Eu acredito num Deus que quer os seus filhos e as suas filhas próximas. Qual é a sua desculpa por que você não vai pra igreja? Você trabalha? Eu também. Você tem família? Eu também. Você tem filhos pequenos? Eu também. Qual é o seu problema? Porque você não vai pra igreja, você não quer. Porque você não quer. Porque você tem preguiça. Porque você troca Deus por qualquer coisa. Essa é a verdade. Eu não tenho problema em falar a verdade. Que hora que você vai ter um compromisso com o Senhor? Que hora que você vai falar, eu vou? Não importa quem me chamou para a festa, não importa, importa que eu quero servir a Deus. Importa que eu quero fazer a vontade do Senhor. Importa que eu quero conhecer a verdade, porque a verdade vai me libertar. A verdade vai me revestir. A verdade vai me dar, ó, o escudo da fé. A palavra do Senhor fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você não ouve,
No máximo que você vê um vídeo. E olhe lá. Outra coisa, irmãos, cliquem na inscrição, cliquem também no ok, no like, para que os vídeos possam alcançar mais pessoas. Vocês vão estar me ajudando, não ganho nada com isso, mas as outras pessoas podem ter acesso ao vídeo. Quanto mais pessoas curtirem, quanto mais inscritos tiverem, esse vídeo, o YouTube vai entender que é um vídeo que as pessoas se interessam e ele vai permitir que outras pessoas acessem, que esse conteúdo vai chegar a outras vidas e esse é o objetivo, que outras vidas sejam alcançadas. Hoje nós estamos aqui no momento de glória, falando sobre a armadura de Deus. E eu falei hoje sobre o escudo da fé. E essa fé tem que ser o seu fundamento. E essa fé tem que ser como essa fé escrita aqui, descrita no livro de Hebreus. A convicção. E não importa se você não está vendo, você crê. Não importa se está dando tudo errado, você crê. Não importa se alguém disse, você crê. Não importa se alguém está reclamando porque você não foi na festa, você crê. Não importa se alguém está achando que você está querendo ser santo demais, você crê. Não importa se alguém está achando que você está sendo santa demais, você crê. Você crê. Você quer o céu. E como eu disse a vocês já no início desse vídeo, esse final de semana o Senhor recolheu tantas pessoas, está recolhendo pessoas agora. E nós não sabemos nem o dia nem a hora que o Filho do Homem irá voltar. Nós não sabemos nem o dia nem a hora que o Senhor vai nos recolher individualmente. Nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor vai nos chamar. Que estejamos preparados. Que estejamos convictos da nossa salvação. Que estejamos prontos para nos encontrar com o Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te sustente. Vá para a igreja. Vá buscar o Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Na hora que fechar o livro da vida, na hora que o Senhor finalizar o que Ele tem para fazer nessa terra, assim como foi nos dias de Noé, o anjo fechou a porta da arca por fora. E as pessoas viram a água do dilúvio subindo e a chuva, talvez alguém bateu na porta e falou: Noé, deixa eu entrar, agora eu acredito. Noé, deixa eu entrar, agora eu acredito. Talvez. Noé respondeu: eu não consigo, porque o anjo fechou a porta por fora. E agora é tarde demais. Cuidado. Deus abençoe. Tchau, tchau.